Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quarta-feira, dia 7 de novembro. Inicialmente olhando aqui o Ibov com queda de 0,81% às 11 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. Então essa queda dentro de um movimento de alta, a gente já dá para perceber esse movimento de alta aqui no gráfico diário, o gráfico 60 minutos temos um movimento de alta. Enfim, por enquanto um movimento de correção dentro de uma tendência de alta de curtíssimo prazo, onde abre uma chance de ter recuperação, ainda mais se o Ibovespa se aproximar o máximo possível aqui da região de 58.500 a 58.382. Seria a região para uma possível sinalização nova de alta, com possibilidade de bater na região de resistência não só desse topo aqui em 59.560, mas também nos 60 mil pontos. Petrobras, PTR4 no pregão de hoje apresenta uma queda de 0,88% dentro da sua tendência de baixa. A ação perdendo força em cima dos 21,72 para trazer uma expectativa maior de força compradora. Ela teria que gerar aqui um fundo ascendente e superar o topo anterior, enfim, estabelecer um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Aí ela traria uma perspectiva mais forte, não só de testar os R$22, mas uma possível superação dos R$22 para enfraquecer ainda mais a tendência de baixa de curto prazo. Mas por enquanto não vejo muito o que se fazer em relação a Petro em termos de operação. Vale 5 testando os 36,77, perdeu os 36,77, perdeu razoavelmente força aí a Vale no pregão de hoje, pelo gráfico aqui de menor periodicidade. Gráfico de 15 minutos chegou a proporcionar um fundo, não fez uma nova máxima, e aí voltou aqui para baixo na região principal de suporte de fundos anteriores no gráfico de 15 minutos. Local onde ela pode começar a reagir, gerar um fundo aqui, seria um motivo de reação da Vale. Mas ela já deu um sinal de enfraquecimento, eu tinha falado já ontem, principalmente no vídeo chat, um topo que foi gerado aqui muito próximo do topo anterior e já volta a cair, patinou. O fundo que foi gerado, já tinha gerado um topo abaixo do topo anterior, então o primeiro sinal de fraqueza foi aqui, ainda conseguiu superar, mas enfraqueceu ainda mais e perdeu esse fundo aqui anterior, 36,77. Então, por enquanto, ela vai gerando algumas divergências de baixa no gráfico intraday, algum enfraquecimento no gráfico intraday em cima da região importante de resistência. Local onde ela pode bater em termos de suporte agora, 36,59 a 36,50, suporte imediato pelo gráfico intraday. Abaixo disso teríamos uma região mais importante, que é a região ali perto dos R$36, que ela poderia voltar a ter uma movimentação positiva. O ideal que é para a Vale é que ela ficasse mais tempo aqui de forma lateral, para depois romper com consistência esses 37, 39, podendo até trazer uma oportunidade de compra dependendo do tamanho desta lateralização para gerar aqui o rompimento. É algo que nós vamos ficar atentos. MGLU3, chance de venda da MGLU3 na casa dos R$11,42, é um ativo que está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes no gráfico diário. Voltou para a região de um fundo anterior, região de resistência, está gerando um topo. Pelo gráfico de 60 minutos a gente já observa a perda do fundo anterior. Então a perda do fundo anterior, inclusive gerando, aqui pegando o gráfico de 60 minutos dela, a perda aqui de um fundo anterior, algo quase, é um pivô de baixa, quase parecido com um topo duplo, veio para baixo, já gerou nova mínima, então a venda aqui em R$11,42, 11,42, recomendação de venda, 11,42 dela, e o stop da operação ficando aqui em R$11,82, 11,82, stop dessa operação de venda. O objetivo vai ficar um pouco acima desse fundo aqui de R$11 em 11,02. Risco da posição de 3,5%. 11,02, objetivo da operação. Outro ponto importante a ser destacado nessa operação de venda é o local onde ela está acontecendo. Pega o gráfico mensal, zona de resistência 12,84 no gráfico mensal, testou por 2 meses, não conseguiu fechar acima e começa a perder força.
Gráfico semanal, da mesma forma, temos ali o topo nessa região dos 12,84, patinou, em vez de subir, foi fechar abaixo e agora não está conseguindo ter força para voltar a subir, por enquanto pelo gráfico diário apresentando fraqueza, por isso favorecendo essa operação de venda. TBLE3 também falando em pontos importantes, TBLE3 teve um movimento forte de alta, chegou num nível de resistência importante na região dos R$36 até a faixa perto dos 37, a região muito forte de resistência. Nessa região, como ela chegou aqui nessa região com um movimento de alta no semanal, grande movimento de alta no gráfico diário, local, em termos de probabilidade maior de movimento, ela perdeu uma força aí, entrar pressão vendedora, realização de lucro, enfim, uma série de fatores aqui que aumenta a chance de ter uma correção desse último movimento de alta do gráfico diário. E o sinal que eu vejo aqui um pouco mais forte de queda é a perda desses suportes aqui, 34,93 no G60, fundo anterior, o último fundo ascendente, e 34,75. Se perder 34,93 já gera pivô de baixa, já reverte a tendência de alta para uma tendência de baixa no curtíssimo prazo. Então é uma ação para ficar atento, para quem está comprado principalmente, na perda desses suportes aí, abre uma possibilidade de ter uma correção maior, o que pode prejudicar operações de compra de curto prazo. BVMF3 no pregão de hoje apresenta queda de 1,45%, a mínima do dia na faixa dos 13,58, apenas para ressaltar que o ativo está com a tendência de alta no gráfico diário. A região ainda continua sendo uma região um pouco mais complicada, porque pelo gráfico mensal há uma resistência forte, uma região de resistência forte, ali abaixo até dos 14,29, a máxima é 14,29, mas toda essa região é região de resistência. No máximo que daria para fazer, até foi um pedido pelo vídeo chat de abertura do pregão, era pensar em algum day trade pelo gráfico de 15 minutos, porque no G60 ela superou as resistências e agora estaria voltando para essa região aqui de topos anteriores, perto dos R$13,50. Se viesse para os 13,50 melhor ainda. Mas uma possibilidade de day trade mais arriscado é a formação de um fundo no gráfico de 15 minutos, seguido de nova máxima, para fazer essa entrada, botar o stop na mínima do dia e projetar o risco da operação para cima, para ter o objetivo aí de day trade na BVMF3. E por último, é a LPL4, falando aqui de um forte gap de baixa que ela abriu hoje, está com queda de 3,19%, já vem com um longo movimento de baixa, abre um gap forte de baixa, a tendência no semanal é de baixa, médio prazo, só que também já é uma tendência de baixa prolongada. O volume do dia, já após a primeira hora de pregão, já é acima da média. Então é um gap onde abre a possibilidade, aqui a gente vê no G60 um candle de indefinição. Ao superar essa máxima, é um primeiro indício de um gap de exaustão que ela pode trazer ali uma recuperação. É sempre aquela questão, ativo em tendência de baixa, pode vir alguma notícia, vem a notícia aí de resultado da empresa. Já está em tendência de baixo. A tendência de baixo, as surpresas normalmente tendem a acontecer a favor da tendência. Nesse caso aqui, tendência de baixa, abre um gap de baixa. Só que dentro do que eu mencionei, tecnicamente falando, é um local onde a ação pode começar alguma recuperação para voltar a testar essa região importante aqui de suporte que foi perdido, usando ela como resistência. 16,82 e depois R$17,30. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.